Olá, Igreja Família, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Bonfim e seguimos juntos na nossa campanha O Caminho. Estamos lendo diariamente, capítulo por capítulo dos Evangelhos, a fim de terminarmos a leitura completa dos 4 Evangelhos até o final do ano e mergulharmos profundamente na vida, na obra e nos ensinamentos de Jesus. Nós estamos hoje no capítulo 20 de Mateus. Lembre-se, há uma continuidade histórica, há uma coerência do texto que estamos lendo com o texto anterior e com o texto posterior. É muito legal essa leitura continuada, porque ela nos dá uma visão muito mais ampla dos ensinos de Jesus. No capítulo 20 de Mateus, ele parece que continua de onde ele parou no último capítulo, que fala que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque aqui ele vai falar sobre os trabalhadores da sua vinha. A vinha tem a representatividade da operação do reino de Deus na terra. E qual é o tipo de gente que Deus procura para trabalhar nessa operação do reino dele na terra? Qual é o tipo de coração que é necessário? Será que é como um coração meritocrático, como o do jovem rico que nós estudamos no capítulo passado, que fala de fazer coisas boas e isso ser mérito para merecer uma salvação? Será que é esse tipo de coração que Deus procura nos trabalhadores do seu reino, nos trabalhadores da sua vinha? Interessante que havia 4 turnos de 3 horas numa jornada de trabalho. Ele contrata primeiro trabalhadores para o primeiro turno, na madrugada, para começar às 8 horas. Depois ele contrata trabalhadores para o segundo turno, que entra ao meio-dia. Depois ele contrata trabalhadores para o terceiro turno, das 3 horas da tarde. E contrata trabalhadores para o último turno, das 17 horas. Ou seja, eles trabalhariam apenas 1 hora. É o que nós chamamos de os trabalhadores da última hora. Olha que interessante. Contudo, há uma reflexão a ser observada aqui. Por quê? Porque quando ele vai fazer o pagamento, no versículo 8, no cair da tarde, ele chama os trabalhadores e paga o denário combinado com todos. Ele combinou o mesmo valor com todos. Porém, os primeiros, conforme vai ler no versículo 11, começam a murmurar. Isso nos mostra 2 características desses trabalhadores, do primeiro turno, dos primeiros trabalhadores. Que, primeiramente, eles estavam trabalhando na vinha do Senhor, estavam trabalhando na operação terrena do reino de Deus, com algum tipo de interesse pessoal. E, além disso, eles apelam para a meritocracia. Nós trabalhamos mais, nós merecemos mais, nós somos melhores que. Porém, o Senhor da vinha diz: nós vamos pagar para você o que foi acertado com você. Nem mais e nem menos. Não há injustiça. O Senhor da vinha pagou aquilo que foi tratado com todos. Contudo, aqueles que trabalharam num período maior acreditavam na meritocracia. E no reino de Deus não há meritocracia. No reino de Deus há graça. Todos trabalham na vinha do Senhor por meio da graça, por meio do seu chamado, por meio do seu favor. Se estamos aqui, é porque o Senhor nos deu a graça e o privilégio de poder trabalhar na sua obra. E interessante que na continuidade do texto, a mãe de Tiago e João, ela não apenas apela para a meritocracia desses trabalhadores da vinha, mas ela trabalha com nepotismo. Ou seja, ela vai acreditar que por meio de vínculo familiar ou proximidade, Tiago e João, seus filhos, poderiam ter um lugar especial no reino de Deus. Isso traz uma certa indignação para os outros discípulos e Jesus responde se eles tinham consciência do que eles estavam pedindo. Primeiro, se eles seriam capazes de tomar o cálice que Jesus estava para tomar. E nós sabemos que tanto Tiago quanto João tomaram, porque Tiago foi o primeiro mártir e João também foi preso por causa do evangelho. Contudo, ele diz: com relação a quem se assentará ao meu lado, isso compete ao Pai. O destino compete ao Pai, a sabedoria de Deus. A grande lição que ele vai trazer aqui é
os governadores dos povos do reino desse mundo dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que texto maravilhoso! Ele vai dizer, a mentalidade daqueles que trabalham no reino de Deus é totalmente diferente, em que os maiores e os melhores não são por meritocracia, não são por nepotismo, não são por nenhum outro meio de favorecimento pessoal. É única e exclusivamente pela graça, e por causa disso, todos nós no reino de Deus servimos por amor ao nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, continue com a gente nessa jornada e até o próximo capítulo.